Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você nesse momento, cada um de vocês, nesse momento, a abrirem a Bíblia comigo. E se você não puder abrir a Bíblia nesse momento, acompanhe comigo aí na tela. Texto de João, capítulo 8, e nós vamos ler apenas 3 versos, o verso 30, 31 e 32 de João, capítulo 8. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com cada um de nós nessa noite. Creia nisso, creia nisso. E Deus vai nos levar a lugares mais fundos na verdade, lugares mais profundos na verdade. Creia nisso. A palavra do Senhor Deus nos diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai e clamar ao Senhor para que Ele fale conosco nessa noite. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor, e confiamos que o som da Tua voz ecoará no nosso coração, no nosso espírito, para que nós, Pai amado, possamos ser transformados por ela, Pai. Por isso, Senhor, te pedimos mais uma vez, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, o nosso instrutor, o nosso mestre, o nosso consolador, que nos ajude, Senhor, a entender as profundezas do Teu coração em relação à verdade. Senhor, revela-nos a Tua palavra e leva-nos, Deus amado, a um nível mais profundo de conhecimento, de entendimento, não para que tenhamos apenas o conhecimento e entendimento, mas para que possamos ser transformados e de fato libertos pela verdade, em nome de Jesus Cristo. Para isso, Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor que a voz da minha natureza, a voz da minha alma seja anulada, para que possamos ouvir exclusivamente a voz do Teu Santo Espírito. Assim, Senhor, experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco, derrama sobre nós a unção, o poder e a autoridade do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, o texto que nós lemos nessa noite, ele tem preciosidades muito profundas da parte de Deus para nós. E eu quero iniciar essa mensagem falando com você no verso 30, onde Jesus, ele depois de ter dito essas coisas, e quais foram as coisas que ele havia dito aqui, ele estava ministrando a palavra, muita coisa já havia acontecido, ele estava no templo, ao lado do gasofilaço, pregando ao lado do lugar onde as ofertas eram colocadas, e ali ele ministrou a palavra do Senhor. Ele falou sobre quem o enviou, que o Pai o havia enviado, e depois de ter ministrado uma palavra poderosa a respeito de quem o enviou, agora muitos judeus creram nele. Depois que esses judeus creram, agora começa uma nova etapa na pregação de Jesus. Jesus estava pregando salvação para todos que estavam ali, e agora Jesus começa uma nova etapa na sua pregação. E o verso 30, como nós lemos, diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E aí no verso 31 nós lemos: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes em mim, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja que o início do verso 31 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus, no primeiro momento, ele está falando com toda aquela multidão, mas agora Jesus se direciona exclusivamente aos judeus que haviam crido nele. E aí, nesse momento, ele começa a pregar libertação. Primeira coisa que eu quero observar com você aqui é o seguinte: a salvação é para o incrédulo, a salvação é para aquele que não crê, mas a libertação é para os crentes. Eu quero repetir isso para que você entenda essa verdade e para que você seja levado a um nível mais profundo no conhecimento da verdade nessa noite. A salvação é para o ímpio, a salvação é para aquele que não crê, mas a libertação é para os crentes. Jesus estava pregando salvação para toda a multidão, mas a partir do momento em que alguns começaram a crer, agora ele se dirige aos que creem e começa a pregar a libertação. Mas é importante que nós entendamos o que Jesus ensinou aqui, na profundidade do ensinamento de Jesus, para que nós possamos desfrutar dessa verdade, para que nós possamos desfrutar dessa libertação. O texto bíblico que nós lemos, Jesus ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Há uma promessa dentro desse texto, e a promessa é de viver libertação.
Há uma promessa nesse texto de você viver a liberdade dos filhos de Deus. Mas para que você viva a liberdade dos filhos de Deus, é necessário que você siga os princípios dessa mensagem. Jesus, ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Sabe, muitas pessoas creem em Deus, creem em Jesus. Elas acreditam em Jesus, por isso elas podem ver o reino. E é por isso que na Bíblia nós encontramos uma palavra que diz que alguns veem o reino, mas para entrar no reino é necessário que você seja batizado. Porque ver o reino é uma possibilidade dada a todos aqueles que creem. Todos os que creem conseguem ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, senão paz, justiça e alegria no Espírito Santo? Em meio a dificuldades, lutas, provações, você consegue ver o reino. Você consegue ver a alegria, paz e justiça de Deus, mesmo no meio das maiores dificuldades da vida. Mas ver o reino é diferente de entrar no reino. E para entrar no reino é necessário não apenas crer, mas é necessário ser batizado. E o que eu preciso que você entenda nessa noite é que Jesus nesse dia levou pessoas a um batismo, ao batismo de consciência. Tem muita gente que não consegue compreender as verdades do reino de Deus, porque não entendem a necessidade do batismo de consciência. O que significa a palavra batismo? A palavra batismo significa mergulhado, submerso. É exatamente o que Deus está fazendo conosco nessa série de mensagens, levando-nos a lugares mais profundos. Ele está nos levando a um batismo de consciência. Ele está nos levando a um lugar mais profundo dentro do coração dele. Então Jesus aqui leva os judeus que haviam crido nele a um batismo de consciência. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, sabe? Como eu disse, algumas pessoas podem ver o reino, mas só podem entrar no reino, só podem desfrutar da promessa. Só podemos desfrutar das promessas de Deus se nós fizermos a nossa parte. Quando eu falo sobre isso, e eu vejo aqui Jesus falando: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Eu me lembro de Josué e Caleb, e eu estava falando sobre isso alguns dias atrás, no nosso momento de oração. E depois eu estava falando mais a fundo com o diácono Carlos, sobre o que Deus estava ministrando, liberando sobre o meu espírito em relação a essa palavra. E o interessante é que Josué e Caleb foram os únicos dois da primeira geração de hebreus que saíram do Egito a entrar na terra prometida. Dos que saíram do Egito, da primeira geração, os únicos dois que entraram na terra prometida, os únicos dois que desfrutaram da promessa, foi Josué e Caleb. Mas por quê? Aí a Bíblia diz que porque eles desfrutaram da promessa, porque neles havia outro espírito. Eles não temeram os gigantes, eles acreditaram que tudo aquilo que os gigantes estavam fazendo era Deus trabalhando, preparando coisas grandes para que eles pudessem desfrutar. Então, a palavra de Deus diz em Números 14 que mostra qual foi o segredo deles terem recebido ou deles terem um outro espírito. Porque é interessante o seguinte: de todos aqueles 4 milhões e poucas mil pessoas que saíram do Egito, apenas 2 da primeira geração entraram na promessa. Por quê? Será que Deus olhou para eles e falou assim: eu vou dar para esses 2 um espírito excelente, eu vou dar só para esses 2 um espírito diferente do que eu dei para os outros? Não foi isso que Deus fez. O segredo está em Números 14, porque diz que Caleb perseverou em permanecer na palavra de Deus. Josué perseverou em permanecer na palavra de Deus. E aí Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, para desfrutar da promessa da liberdade, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para desfrutar da promessa da liberdade, você precisa ter o espírito que estava sobre Josué e Caleb, o espírito de perseverança. Mas esse espírito só é derramado e só flui na vida daqueles que permanecem firmes e perseverantes na palavra de Deus. Permaneça firme e perseverante na palavra de Deus. Entenda
que a salvação é para o incrédulo. Aquele que não crê, recebe salvação e passa a crer. Mas a partir do momento em que você passou a crer, agora chega o processo da libertação. O povo hebreu foi tirado do Egito, não precisaram fazer nada, como eu ministrei há poucos dias atrás. Nada eles precisaram fazer a não ser clamar ao Senhor, a não ser acreditar na palavra de Deus. Eles creram na palavra, foram salvos do Egito, representando a nossa salvação do mundo para o reino do nosso Deus. Mas agora eles tiveram que passar por um processo de libertação, porque a salvação é para o incrédulo, mas a libertação é para o crente. A partir do momento em que você passa a crer no Senhor, todo o trabalho que Deus está fazendo é para produzir em você libertação, levando você a um batismo de consciência, para que você entenda os mistérios do reino e possa desfrutar de lugares mais fundos no coração do nosso Deus. Então agora nós vemos que, em primeiro lugar, nós vemos que a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente. Em segundo lugar, nós podemos observar que para entrar na promessa de Deus, seja ela qual for, eu preciso permanecer firme na palavra que Deus liberou. Para desfrutar da promessa da liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu preciso entrar na firmeza da confiança da palavra. Eu preciso estar firme na palavra de Jesus Cristo. Eu preciso crer naquilo que Ele liberou sobre a minha vida. Eu preciso crer no que a palavra dEle diz, e eu preciso praticar o que a palavra dEle diz. Então nada vai poder me deter de viver a liberdade dos filhos de Deus. Mas aqui vem o terceiro ponto, e é talvez o mais importante desse momento, dessa palavra. E é o que origina o tema dessa mensagem: lugares mais fundos na verdade. Porque nós lemos o seguinte: se vocês permanecerem firmes, a parte B do verso 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só que o que é interessante é, a palavra conhecer na Bíblia tem um sentido mais profundo do que a palavra conhecer no nosso dicionário. Porque conhecer no nosso dicionário é uma pessoa conhecer a outra. Mas conhecer na Bíblia, quando é que nós encontramos a primeira vez a palavra conhecer na Bíblia? Primeira vez que nós encontramos a palavra conhecer na Bíblia é quando nós lemos que Adão conheceu a Eva e essa gerou um filho. Então conhecer tem tudo a ver com aquilo que Jesus falou. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em segredo, para que o Pai que te vê em secreto te recompense. Quando Jesus fala de entrar no quarto e fechar a porta, Ele está falando de intimidade. Quando o marido vai conhecer a esposa, ele entra no quarto, fecha a porta e eles têm o seu tempo de intimidade. E nesse conhecimento entre marido e mulher, nessa intimidade, porque é esse nível de conhecer que Jesus está nos chamando, é para esse batismo de consciência que Ele está nos chamando. Eu quero que vocês conheçam a verdade, mas não só saibam a verdade, eu quero que vocês conheçam a verdade, que vocês entrem no profundo da verdade, que vocês tenham intimidade com a verdade, e aí então ela vai libertar vocês, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É um nível profundo de conhecimento. Então, se a palavra conhecer, que Jesus falou, e conhecerão a verdade, no sentido de conhecer como o marido conhece a mulher, na intimidade mais profunda, nós precisamos observar quais são os processos que acontecem depois do conhecimento do marido e da mulher. Quando o marido e a mulher se conhecem como homem e mulher, na sua intimidade, eles geram um filho. Olha como Deus tem tratado o seu coração, a sua mente, desde o princípio desse ano. Deus tem trabalhado com o entendimento do seguinte: não tem a ver com você ou com as suas capacidades. Tem a ver com o trabalho de Deus na sua vida. Tem a ver com o propósito de Deus para você. Olha como Deus está trabalhando dentro dessa realidade, porque observe uma coisa comigo. A mulher, por mais jovem que seja, ela não fica naturalmente preocupada com se ela vai ter alimento para dar para o filho ou não. A mulher, por mais jovem que seja, quando ela começa a gerar o filho dentro dela, ela já começa a produzir o alimento nos seios dela. Por mais jovem que seja a mulher, no momento em que ela começa a gerar no ventre dela, ela começa a produzir o alimento para dar para esse filho. Todo o processo do evangelho
fica muito claro que não tem a ver com o que eu gero ser utilizado para mim mesmo. Não, não. Tudo que eu gerar, deixa eu falar isso para você, presta muita atenção. Tudo que você gerar é para que você possa servir outras pessoas. Tudo que Deus gerar em você, vou reformular para ficar bem claro. Tudo que Deus gerar em você, no conhecimento que você vai ter da verdade, tudo que Deus gerar em você, não é para você, é para que você possa servir outra pessoa, outras pessoas. Então veja, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A partir do momento em que você entende que Deus quer que você entre em um nível mais profundo de conhecimento, que você vá para o nível da intimidade mais profunda. Repara, o salmista Davi, eu não me canso de falar isso, o salmista Davi, ele diz: tu te alegras na verdade, no Salmo 51, tu te alegras na verdade que é no íntimo, e no secreto me fazes conhecer a sabedoria. A sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, a palavra de Deus, os mistérios do reino de Deus, o reino de Deus, não se dá pelo saber, se dá pelo conhecer. Deus não derrama o espírito dele, o espírito de perseverança, o espírito de conquista, o espírito de libertador, o espírito para viver as promessas dele sobre aqueles que só sabem quem é Deus. Não, não, ele derrama sobre aqueles que conhecem. Os hebreus que saíram do Egito sabiam quem era Deus. Deus abriu o mar, Deus derramou fogo do céu, Deus fez pragas caírem sobre o Egito, transformou água em sangue. Eles sabiam que Deus era poderoso. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes na palavra de Deus. E então eles começaram a conhecer a Deus. Ei, você quer conhecer o Senhor? Você quer desfrutar das promessas de Deus? Você quer viver os propósitos de Deus para a tua vida? Então comece a entrar nesse nível mais profundo de intimidade com Deus. Pastor, mas como é que eu entro nesse nível mais profundo? Meu irmão, não existe mistério, não existe fórmula mágica, existe princípio eterno. Qual é o princípio eterno para ter intimidade com Deus? Oração, leitura da palavra, jejum, consagração. Esse é o princípio eterno. Consagração. Quer conhecer a Deus? Quer que Ele se revele a você? Quer que Ele te dê mistérios poderosos? Para que você quer? É como o diácono Daniel ministrou ontem no nosso momento de oração. E ele falando: olha, tem pessoas que ficam em busca de novas revelações, de coisas novas, e às vezes não dão o valor necessário para a palavra do reino, para a mensagem do evangelho, porque estão tão sedentas por novidade. Ei, o novo e vivo caminho tem mais de 2000 anos, só para você saber. O novo e vivo caminho tem mais de 2000 anos, e tem gente querendo buscar novidades, sabe? Conheça as raízes, conheça os lugares mais fundos em Deus, e todo o fruto que Deus chamou você para produzir, você vai produzir. Porque é conhecendo a verdade, é tendo intimidade com ela, antes de querer pregar, antes de querer falar, antes de querer ensinar, antes de querer viver coisas grandes, antes de querer viver a manifestação dos grandes milagres de Deus, você precisa desejar estar com Ele na intimidade do lugar secreto, para que Ele produza dentro de você um fruto, e esse fruto comece a crescer, e Ele vai gerar em você o alimento, para que você possa sustentar esse fruto no momento em que ele nascer. Ei, no momento em que você se aprofundar, entrar nesse batismo de consciência e se aprofundar na intimidade com Deus, não tenho vontade de orar, mas eu oro assim mesmo. Não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu leio assim mesmo. Não tenho vontade de jejuar, mas jejuo assim mesmo. Por que você faz tudo isso? Porque eu quero intimidade com o meu Senhor. Eu quero ser íntimo do meu Deus. Eu quero ter vida nele, eu quero que a vida dele flua em mim. Porque quando o homem e a mulher entram no quarto, é isso que acontece. A vida do marido flui sobre a mulher, e ela começa a gerar um filho, e aquele filho já tem, sabe, o alimento sendo produzido no seio da própria mulher, para quando ele nascer, ele não passar fome.
E assim que a criança nasce, ela chora, e o médico coloca o bebê no colo da mãe, a mãe dá o alimento para a criança, e a criança para de chorar naquele momento, porque o vazio nela é saciado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus quer gerar é em você e através de você, não depende das suas capacidades, porque assim como uma mãe, por mais jovem que seja, ela vai gerar um filho, e ela vai produzir o alimento para esse filho. Deus está produzindo em você aquilo que vai alimentar o propósito dele na sua vida. Ei, você só precisa buscar intimidade com o Senhor, e Ele vai fazer o propósito dele crescer dentro do seu ventre espiritual. E aí você vai ver, não importa o que você tem, o que você sabe, quem você é, Ele vai produzir o alimento necessário para que você sustente o propósito que Ele te deu. Ei, pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está entendendo isso, você está entendendo essa mensagem, diga: eu creio e tomo posse. Aleluia. Não tem a ver com as suas capacidades, não tem a ver com o que você tem ou sabe, tem a ver com a sua intimidade com o Senhor. Conheça-o e Ele vai gerar em você. O problema é que muitas vezes nós temos dificuldades em perseverar, porque tudo no Evangelho tem a ver com perseverança. Josué e Caleb perseveraram em seguir a palavra do Senhor, e por isso eles entraram na terra da promessa. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e vocês terão intimidade com a verdade, conhecerão a verdade. Você conhece Jesus? E aí tem muita gente que diz: eu conheço Jesus. Todo mundo aí, se eu perguntar se você conhece Jesus, escreva aí, diga. Aí você vai colocar: eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Mas tem gente que conhece Jesus do mesmo jeito que conhece o Silvio Santos. Tem intimidade nenhuma. Se perguntar: você conhece o pastor Saulo? Tem um monte de gente que vai falar. Às vezes eu passo na rua, gente que eu nunca vi na minha vida: a paz, pastor Saulo. A paz, meu irmão, ou a paz, minha irmã. Pouco tempo atrás um jovem chegou para mim e falou: pastor Saulo? Eu falei: ô meu irmão, tudo bem? Eu te conheço das suas lives. E aí eu pensei: olha, as pessoas não entendem o que é conhecer, porque quem me conhece é minha esposa. As minhas filhas, elas me conhecem. A minha esposa, só de olhar para minha cara, ela sabe o que eu estou sentindo. A minha esposa, só de eu me mover dentro de casa, ela já sabe como está o meu espírito. Se está estressado, se eu estou estressado, se eu estou bem, se está maravilhoso. Porque conhecimento depende de intimidade, depende de vivência. Tem gente que quer receber revelações de Deus, mas não quer ter uma vida de comunhão com o Senhor. Quer ter revelações de Deus, mas não quer viver na intimidade com o Senhor. E aí a pergunta do Espírito Santo para você é: o que você quer fazer com o propósito que você tanto busca? Porque às vezes não paramos para nos atentar, e nunca vamos aceitar que às vezes estamos trabalhando para poder fazer com que a nossa carne se vanglorie. Às vezes estamos trabalhando por um propósito que não é o propósito de Deus, é o propósito da glória. Mas isso pode ser notado, observado, olhando alguns aspectos da nossa vida. Você é crente, de Deus, muito mulher de Deus, muito homem de Deus, na frente das pessoas, mas e no secreto? No secreto eu sou menos. Então você precisa tomar cuidado com o que você está gerando dentro de você. Porque se você é menos homem de Deus, menos mulher de Deus, no secreto, e é mais diante das pessoas, talvez o que você está gerando é um fruto de vaidade e não da glória de Deus. E conhecerão a verdade. E agora vem, você entendeu que conhecer é intimidade, conhecer é você fazer a sua parte, você o buscar. Se não tiver com vontade de ler, leia a si mesmo. Não tiver com vontade de orar, ore a si mesmo. Não tiver com vontade de jejuar, jejue a si mesmo. Sabe por quê? Porque quando você alegra o coração de Deus, você recebe a força de Deus para fazer tudo o que é necessário. Então você entendeu o que é como é que nós buscamos intimidade com o Senhor? Como é que nós conhecemos a Deus? Pela intimidade com Ele, pela vivência com Ele. Agora vem: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não basta saber sobre Jesus, você precisa
conhecer a verdade de Jesus. A verdade que moveu Cristo aqui na terra. A verdade que o levou até o alto, até ser pendurado naquela cruz. Você precisa conhecer a verdade que ele pregava para os discípulos, a verdade que ele pregava diante das multidões. Você precisa conhecer a verdade de quem ele era. Porque é essa verdade de quem ele era que vai transformar o seu ser, para que você seja a imagem e semelhança do Senhor, e assim você possa desfrutar da natureza divina. Jesus, ele sempre deixou claro: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E ele disse: se vocês guardarem a minha palavra, o Pai e eu viremos, e faremos morada em você. Ei, você quer ser usado por Deus, usada por Deus? Você quer ser um grande instrumento de Deus? Sabe, olha, esses dias eu estava conversando, ontem, se não me falha a memória, eu estava conversando com um discípulo, e ele falou assim: pastor, infelizmente ele está indo embora para o Rio de Janeiro, não vai ficar mais aqui na cidade, e ele esteve lá em casa, e ele falou: pastor, sabe, a nossa carne luta muito contra a gente, são muitas vontades, muitos desejos, muitas coisas, sabe, mas nós temos que realmente lutar contra as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. E isso é uma grande realidade. Permanecer na palavra do Senhor é lutar contra a sua própria vontade. Muita gente não consegue compreender a cruz, e eu já falei isso aqui repetidas vezes. A cruz é quando a sua vontade se cruza contra a vontade de Deus, e você opta pela vontade de Deus e não a sua. A sua vontade é horizontal, ela tem a ver com as coisas desse mundo. A sua vontade tem a ver com o seu campo de vista. A sua vontade tem a ver com as coisas que estão na esfera horizontal. Mas a vontade de Deus tem a ver com as coisas que estão na esfera vertical, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de cima. Então, quando a vontade de Deus se cruza com a sua vontade, e você escolhe fazer a vontade de Deus, então você começa a desfrutar da liberdade. Mas sabe, Deus tem um propósito maior do que só te fazer desfrutar da liberdade. E eu concluo aqui, nessa noite. Deus tem um propósito maior do que só te fazer desfrutar da liberdade. O propósito de Deus é fazer de você um libertador. Se você vive o Evangelho, e o seu propósito de vida, o seu propósito em relação ao Evangelho é apenas desfrutar dessa vida. Se o seu propósito é viver, é ser abençoado, é conquistar as promessas, se o seu propósito é viver as promessas de Deus para a tua vida, então a sua vida é uma vida vazia, que não vai produzir fruto algum. Para que você vive em Deus? Por que você é cristão? Por que você é cristã? Aí você diz: porque Jesus me salvou. Tá bom, Ele te salvou, agora Ele vai te libertar. Olha, é interessante olhar para a Bíblia e ver Deus falando assim para Moisés. Se não me falha a memória, no capítulo 6 de Êxodo, Deus fala com Moisés o seguinte: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu me manifestei diante deles, mas eles não me conheceram como o Senhor. Sabe o que isso significa? Eu me apresentei para eles como Deus Todo-Poderoso, mas eu estou me apresentando a vocês como o Senhor. O Senhor. E é interessante observar que Abraão, Isaac e Jacó, eles não eram escravos, mas quando Deus se apresenta para Moisés, o povo hebreu era escravo, e eles eram servos, escravos de um Senhor que os oprimia. Então Deus vem e diz: eu sou o Senhor. Eu apareci para Abraão, para Isaac e para Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas eles não me conheceram como o Senhor. Mas vocês vão me conhecer como o Senhor, porque eu vou tirar vocês das mãos do Senhor que oprime vocês, e eu vou levar vocês para uma terra boa, que mana leite e mel.
Mas nesse processo, irmãos, Deus tratou Israel assim como Ele está tratando você. Porque Deus não queria apenas que Israel desfrutasse da liberdade, mas Deus queria que Israel se tornasse um povo libertador. Deus não quer apenas que você desfrute da liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho que conhecer a verdade para que eu possa ser livre. Não, Deus não quer que você apenas conheça a verdade para que seja livre, mas Deus quer que você conheça a verdade para que você seja um libertador. Lembra, o fruto que você produz, o fruto que Deus produz em você, não é para que você coma. Deus nos chama a que sejamos como uma árvore, para dar muitos frutos. Mas você nunca viu uma mangueira chupando manga, uma jaqueira comendo jaca, uma goiabeira comendo goiaba. A árvore produz o fruto para que outros se alimentem. Se o que você espera receber de Deus no secreto, se o que você espera que Deus gere dentro de você, se o que você espera, o propósito que você espera que Deus produza dentro do seu ventre espiritual, for apenas para você desfrutar, então é apenas fruto de vaidade, não de conhecimento de Deus. Mas se o seu propósito for, eu quero ser livre de todas as amarras que me oprimem, e se a vaidade for uma delas, você precisa clamar: Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me mostra se a vaidade é uma das coisas, se o orgulho, a soberba, a altivez, sabe, se a vanglória é uma das coisas que me apaixonam, me atraem, e que estão sendo geradas dentro de mim. Senhor, eu não quero isso, Deus. Eu quero que o Senhor gere em mim, no meu ventre espiritual, o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para que através desse propósito eu possa servir muitas outras pessoas. Pensa numa coisa: assim como a goiabeira não produz goiaba para ela mesma, assim como a mangueira não produz manga para ela mesma, uma mãe não produz filho para ela mesma, ela produz filho para outra pessoa. E é interessante observar que quando a mãe gera o filho é parte dela, o filho está dentro dela, sabe? Eles estão ligados pelo cordão umbilical. Quando a criança nasce, o cordão umbilical é cortado, porque aquela criança já não é dela mais, agora está sob os cuidados dela, mas é para servir outra pessoa. Ela vai ser a esposa de um homem, ele vai ser o marido de uma mulher. Mas o pai e a mãe vão continuar sustentando e alimentando. E aí eu me lembro de Jesus falando: ei, a menina não está morta, ela está apenas dormindo. Jesus vai lá, coloca o talit sobre ela e diz: talit, levante-se. E a menina se levanta. Talita cumi. A menina se levanta. E quando a menina se levanta, Jesus diz assim: olha, agora deem a ela de comer. E aí Lucas diz: porque a menina tinha apenas 12 anos de idade. E isso significa, ela estava na fase de crescimento. Meu irmão, e enquanto os nossos projetos, enquanto o propósito de Deus, os sonhos que Deus gerou em nosso coração estão crescendo, nós não podemos deixar de alimentá-lo. E não existe outro alimento para o propósito de Deus, não existe outro alimento para o chamado de Deus, não existe outro alimento para aqueles que entendem a verdade que eu existo para transformar vidas, eu existo, eu estou aqui nessa terra para ser um libertador, uma libertadora. Não existe outro alimento senão a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, o Evangelho. Então, se eu quero ser livre, eu posso crer em Jesus. Se eu quero ser livre, eu preciso abraçar a palavra dele e não largar por nada. Mas se eu quero ser um libertador, eu preciso entrar na câmara de intimidade, eu preciso entrar no quarto da intimidade, eu preciso fechar a minha porta e conhecer o Senhor no secreto, para que Ele me conheça. Ei, entre no quarto, feche a porta, e o Pai que te vê no secreto te recompensará. Não é só questão de, sabe, para você ser livre, você precisa conhecê-lo. Mas para você ser libertador, você precisa conhecê-lo e ele te conhecer. Porque ele não vai, sabe, não existe, um marido não gera filho numa mulher. Quando a mulher apenas conhece ele, a mulher fala assim: ah, eu sei quem é o fulano. Ah, eu acho ele muito bonito. Ah, eu gosto muito dele. Ah, eu me casaria com ele. Aí imagina, eles se casam à distância. Digamos assim, só para você entender a analogia. Eles se casam à distância. A mulher apaixonada pelo marido, mas ele e ela nunca têm contato. Ele e ela nunca se conhecem no sentido de homem e mulher. Nunca será gerado um fruto do ventre dela.
Enquanto você não conhecer o Senhor na intimidade, enquanto você não conhecer o Senhor, independente, sabe, da luta da sua natureza carnal, independente das lutas, sabe por quê? É preciso entender uma coisa, e eu vou terminar aqui, eu te prometo que eu vou terminar aqui, eu não queria terminar aqui, mas eu vou terminar aqui. Você precisa compreender aquilo que já foi ministrado aqui, Esaú e Isaac. Esaú nasceu primeiro, mas o que nasceu primeiro tem que servir o que nasceu depois. Um representa a natureza da carne, Esaú representa a natureza da carne, e Jacó representa a natureza do espírito. E a Bíblia diz que Deus amou a Jacó, mas se aborreceu de Esaú. E a Bíblia diz que Deus disse que o mais velho serviria ao mais novo. Então, queridos, o que você precisa entender é, imagina, Jacó não conheceu o Senhor como você e eu. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles me conheceram como Deus poderoso, mas vocês vão me conhecer como Deus, o Senhor de vocês. Sabe, no passado, a esposa chamava o marido de Senhor, o meu Senhor. Nós vemos Sara falando assim, nós vemos Ana falando assim, nós vemos, sabe, o Senhor, o meu Senhor. Deus, Ele está nos chamando para um nível mais profundo de conhecimento da verdade. Não apenas para que você seja liberto, mas para que você seja um libertador. Não apenas para que você seja liberta, mas para que você seja uma libertadora, para que vidas sejam abençoadas através daquilo que Deus está gerando em você. Ei, para que pessoas possam desfrutar da glória que Deus está produzindo no seu ventre espiritual. E não se preocupe com as suas capacidades. Aquele que dá o propósito também dá o suprimento. Ei, não se preocupe com as suas capacidades, com as suas incapacidades, com as suas dificuldades. Não se preocupe com isso. Aquele que está gerando, aquele que vai gerar, que vai produzir um propósito glorioso no seu ventre espiritual, também vai produzir em você todos os recursos necessários para que você possa sustentar a missão. Se você crê nisso, diga: eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Eu quero ser livre, eu quero ser libertador. Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus está levantando a partir de hoje uma geração de homens e mulheres que estarão com o Senhor na intimidade e o conhecerão profundamente, conhecerão a palavra dEle e serão instrumentos para poder gerar vida para outras vidas, serão instrumento para gerar frutos que vão alimentar a muitos. Sabe, Deus está preparando uma unção poderosa para aqueles que abraçarem essa palavra nessa noite e entenderem: não importa se eu não estou com vontade de orar, eu vou orar. Se eu não estou com vontade de ler, eu vou ler. Se eu não estou com vontade de jejuar, eu vou jejuar. Eu vou me consagrar para o meu Senhor. Eu vou ter intimidade com o meu Deus, porque eu quero que Ele se revele a mim, porque eu quero agradá-lo, e eu quero ser um libertador, uma libertadora, para transformar vidas, para gerar frutos, para mudar a história dessa geração. Deus está preparando para esse nível de pessoas que estão com essa vontade, para aqueles que creram nessa palavra. E você está aí, eu creio que Deus gerou no teu espírito, sabe, a ânsia, o desejo de ouvir essa mensagem e de crer na palavra que Ele está liberando nessa noite. Sabe para quê? Para que você, depois dessa mensagem, possa receber no íntimo, no secreto, sabe, no seu ventre espiritual, você receber a palavra de Deus, e você vai começar a fluir na palavra. Ei, você vai ler uma vírgula e vai entender um caminhão de coisas que Deus está falando. E eu não estou falando aqui de ficar procurando novas revelações, eu estou falando de entrar na intimidade, onde Deus vai te dar as revelações do que é real e existe. A palavra está ali, a verdade está ali. Você só precisa conhecer a verdade, e ela te libertará e fará de você um discípulo de Jesus. Não existe discípulo que não foi chamado para ser libertador. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Deus nos chamou para que sejamos libertadores, que você possa mergulhar num nível mais profundo a partir de hoje, no conhecimento da verdade. Que o Espírito Santo de Deus te leve a lugares mais fundos, no conhecimento da verdade. E a palavra de Deus é a verdade.
Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Eu quero pedir ao Senhor que Ele derrame sobre você a unção, para que as revelações fluam, para que o poder de Deus flua, não para que você tenha, não para sustentar ou alimentar a si mesmo, mas para que você seja um instrumento de vida para outras vidas, para que você seja um libertador, uma libertadora. Agora eu chamo você, eu convoco você a entrar no lugar secreto e a pedir ao Espírito Santo: revela-me, Senhor, se as minhas intenções são vanglória, vaidade, se as minhas intenções são, mostrar conhecimento, revela-me, porque eu quero me despir de tudo isso. Como Paulo, eu quero abandonar o conhecimento e a sabedoria para não fazer nula a cruz de Cristo, e eu quero fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, do Reino de Deus. Pai, gera em mim a Tua palavra, gera em mim a liberdade, para que ela possa ser bênção na vida de muitas pessoas. Feche seus olhos. Pai Santo, homens e mulheres estão diante dessa mensagem. Senhor, da multidão dos que ouviram a palavra, tem os que creem. Senhor, derrama sobre os que creem a unção necessária, para que eles possam entrar nas câmaras, Deus amado, da intimidade com o Senhor, para que eles entrem no quarto do secreto, Deus amado, para que eles Te conheçam profundamente, para que eles tenham intimidade com a Tua palavra, intimidade com a oração, intimidade com a consagração, e em nome de Jesus, que sejam árvores produzindo muitos frutos, e que a vida do Senhor flua sobre nós através do Teu Espírito, e que nós sejamos nutridos pela Tua palavra, e assim, Senhor, sejamos libertos pelo conhecimento da verdade, e também nos tornemos libertadores como Josué e Caleb, nos tornemos libertadores como Paulo, como Pedro, como os Teus discípulos. Pai, não há discípulo que foi convocado para apenas existir, todos nós fomos chamados para sermos libertadores. Que assim seja em nós e através de nós, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Se você toma posse dessa palavra, diga: eu creio e tomo posse. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Daqui a alguns minutinhos essa mensagem estará disponível separadamente do culto, separada do culto, para que você possa estar compartilhando com outras pessoas. Às vezes você vai compartilhar o culto, as pessoas abrem, aí tem um momento de espera, tem a contagem regressiva, tem os louvores, e às vezes você quer que a pessoa ouça a palavra. Então você vai ter a palavra separada para que você envie exclusivamente a palavra, para que a pessoa receba a mensagem do reino. Então, em nome de Jesus, ajude-nos na propagação da mensagem do Evangelho. Compartilhe os conteúdos desse canal, porque o propósito desse canal é a evangelização, é que vidas sejam transformadas. Esse canal é uma árvore, e assim é que eu o entendo, como uma árvore para produzir muitos frutos, para alimentar muitas vidas, em o nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você ainda não apertou o botão de gostei aí, se essa palavra foi bênção, se você não apertou o botão de gostei, está esperando que aperte, porque assim a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Então, em nome de Jesus, contribua com a propagação da mensagem do Evangelho de Cristo. Isso é um pedido do pastor Saulo e do Ministério Livres em Cristo para você, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, abra sua mão na posição de receber, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, todos aqueles que concordam com essa palavra, digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé.